boa noite. Bem-vindo ao programa Imigração e Você com o Dr. Moisés Epsan. E lembre-se que você pode participar ligando ao vivo para o telefone 862-235-4114, que a sua pergunta vai ser respondida ao vivo. Ou você pode mandar a sua pergunta via texto para o Facebook do vejatv.com. Dr. Moisés, boa noite. Boa noite. Foi uma semana muito interessante. Tem o Trump falou ontem sobre uns assuntos. Vamos falar sobre isso. Nós preparamos aqui um kit para dar uma procuração para as crianças. Então, se você tem medo que a imigração vai bater na porta, nós temos um kit aqui mesmo. Você pode download, não custa nada. É uma boa ideia para todo mundo fazer isso. É isso aí. Hoje o programa está prometendo muitas boas notícias para todo mundo que vai estar nos assistindo hoje. Então, não deixe de participar. Mande a sua pergunta ou pelo Facebook. Você também pode ligar para o telefone 862-235-4114, que nós vamos estar aqui, Dr. Moisés Epsan, esclarecendo todas as suas dúvidas e repassando para vocês as informações do momento. O que está acontecendo? O Donald Trump ontem, o pronunciamento que ele fez, o que pode modificar, o que pode sair para os imigrantes. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos a seguir. Eu sou Simone Salgado, empresária e Master Coach, formada pela Federação Brasileira de Coach e certificada pela Florida Christian University. E convido você a participar do treinamento de inteligência emocional. 2 dias de imersão que irão te empoderar profissionalmente, financeiramente e pessoalmente. Permita-se! Quem vai mudar precisa de quem cuide bem do que se tem. Nesse momento tão importante, a Portugália é seus. Cuida bem do que é seu. A Portugália é mais que confiança. A Portugália é certeza. Sua mudança vai chegar bem, vai mudar pro Brasil. Vai de Portugália é seu. A Portugália é mais que confiança. Portugália é certeza. Vai mudar pro Brasil. Vai de Portugália Sales. Estamos de volta, lembrando que você pode participar ligando para o telefone 862-235-4114 ou mandando a sua mensagem via texto para o Facebook do vejatv.com. Doutor Moisés, hoje o programa a gente começa com esperança para os imigrantes, depois do pronunciamento do Donald Trump. Eu creio que sim, mas vamos estar bem claro o que aconteceu ontem. Primeiro,
na tarde de ontem, o White House, a Casa Branca, tem um meeting e falou para todos os jornalistas que parece que o presidente vai fazer um anúncio que vamos criar uma reforma abrangente para todo mundo, uma reforma. E seria uma coisa fantástica, mas quando ele deu a palestra dele, quando ele falou, ele só falou que sim, pode ter umas mudanças da lei de imigração, mas todo mundo tem que ajudar, os dois partidos têm que ajudar. E ele gastou mais tempo falando que nós temos que dar proteção na fronteira e jogar todos os criminosos fora do país. Agora, então ele não falou ontem que ele falou na tarde do mesmo dia, e todo mundo estava pensando que ele ia falar uma coisa sobre uma reforma, mas para mim isso não é tão mal. Isso abre a porta, e é como eu falei muitas vezes já. Eu creio que esse homem, ele está trabalhando duro para jogar todos os criminosos fora desse país. Isso que ele quer fazer. Ele quer fechar as portas para não deixar mais pessoas entrar aqui. E depois, as pessoas que sobrem, eles vão receber o benefício de uma reforma. E isso que eu creio que vai acontecer. Por essa razão, todo mundo tem que começar a pensar no futuro, o que você vai fazer se eles têm uma reforma. Eu estou falando com pessoas que eu conheço aqui, que estão ligadas nesse país por muitos anos, 15, 20 anos, mas nunca fez impostos de renda. Então, o que acontece? Eu tenho um cliente hoje no escritório. Ok, eu vou responder, mas eu tenho um cliente hoje no escritório que está aqui 9 anos, nunca recebeu um cheque, paga com cash, não tem uma conta no banco, e se vai ter uma reforma, eles vão querer provas de 5 anos. Como essa pessoa vai provar? Vai ser muito difícil. Eu vou explicar como, mas vai ser difícil. Mas agora tem uma chamada, não? Sim, parece que nós temos uma chamada já por telefone. Alô? Tem alguém na linha? Alô? Alô, alô? Alô, alô? Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem fala? É o Emerson. Willerson, pode fazer sua pergunta, Sim, por senhor, favor. fala. Tá, eu só tenho uma dúvida. Eu moro em Canérica e eu tenho uma viagem programada para o dia 17 de março, daqui 15 dias, para Washington, para em 3 dias ficar lá em 3 dias e vou viajar de trem. Seria arriscado fazer essa viagem agora, eu sendo ilegal? Você vai viajar de trem? Eu vou de trem, A minha passagem está comprada de trem. Olha, sempre tem um risco que você está ilegal no país, mas a probabilidade que daqui para Washington, eu não creio que tem um lugar que eles param as pessoas para verificar os documentos. Então, a probabilidade você não vai ter nenhum problema. Ok? Eu não tenho problema nenhum com a imigração. Estou ilegal, mas não tenho problema com a imigração. Mas eu estou com medo de ir porque eu tenho medo deles me pararem na estação de trem, me pedir documento. Quantos anos você está aqui nos Estados Unidos? 13 anos. Você tem crianças aqui? Não. Está casado? Não. Não. Então, olha, se a imigração pega você, claro, seu caso não é muito fácil para resolver, mas a probabilidade é muito pequena que você vai ter problema se você tem identificação. E ele só quer ver que você está nesse país e você tem uma identificação. Quando você toma o avião, também é a mesma coisa. Mas o trem é doméstico, não vai num outro país. Então não tem razão para a imigração ir no trem e perguntar para a identificação. Tá, eu tenho a drive license de Canérica. Good. Então só carrega isso, nada mais. Mas, por exemplo, eu posso andar na rua tranquilamente e eles me pararem, olharam pra minha cara, tem cara de brasileiro. Tem essa chance de... Não, olha, Willerson, podia ser pior, viu? Imagina chinês. Chinês não tem como disfarçar de onde veio. O brasileiro ainda passa, né, doutor Moisés? Mas veja bem,
você não tem problema. Não é nenhum problema. Você pode andar na rua, nada vai passar. E Washington, D.C. também é santuário. Então, não é um lugar que você tem que ter medo. Ok? Claro, você pode ter medo de tudo na sua vida, mas tem que tomar uns riscos, senão você não pode viver. Ok? Mas eu não creio que, no fim, você vai ter problemas. Ok. Muito obrigado mesmo, porque eu já estava preparando para cancelar essa viagem. Eu estava com muito medo. Você não é o único. Porque, na verdade, eu estou indo com o meu... Eu não sou casado, mas eu vivo com outro homem há 10 anos e ele é mexicano. Então, vai ser um brasileiro e um mexicano andando em Washington. Mas ele é cidadão americano ou residente ou também ilegal? Não, ele também é legal, mas ele está aqui há 20 anos. Ele tem crianças ou não? Não. Somos gays. Não, eu temos entendo, crianças. mas tem gays que têm crianças? Tem outra relação antes? Não. Yeah. Não, ele também não tem criança. Yeah. E, na verdade, a gente estava indo para passear e essa viagem já está marcada há 6 meses. Oh, e parabéns. a gente agora está querendo Parabéns. desistir disso tudo porque o Trump começou a passar essas coisas, a gente ficou com um pouco de medo. E a gente está tudo investido, já tem mais... Nós já gastamos hotel, passagem, tudo reservado. E a gente está querendo cancelar essa semana por isso. Eu só falo para você, anda com sua licença e nada mais, ok? That's it. E você não tem que falar nada para a imigração. Se eles perguntam de que país você é, você não tem interesse em falar nisso. Ok. Muito obrigado, doutor Moisés. Ok, parabéns pelo programa. Obrigado. Está sendo muito bom para todos nós. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite. E é aí que está o problema que as pessoas têm de viajar. Se toma o avião, eu recomendo que as pessoas vão no voos domésticos, aeroportos domésticos, para simplificar os problemas. Mas como eu estava falando antes, eu recebi nas últimas 2 semanas tantas pessoas ligando, querem saber se tem um documento para as crianças deles, se eles têm problemas. Sim, isso é uma coisa Agora, importante claro, de eu não ser creio dita. que a maioria das pessoas vai ter qualquer problema, mas sempre é bom para estar preparado. Então, o que eu fiz? Eu preparei uma procuração para as pessoas dar para um amigo ou membro da família. Tem que ser notarizado, tem que ter o nome da criança e a data de nascimento e o nome da pessoa que vai tomar cargo da criança. E com esse documento, você entrega para essa pessoa e dá para eles a cópia do certificado de nascimento da criança, cópias de todos os papéis de seguro da saúde e toda a informação da escola. E se Deus sabe o que vai acontecer, se tem qualquer problema, no mínimo, sua criança vai ter a proteção de seu amigo ou família que vai ter os documentos. Então, eles vão poder ir na escola, falar, não, eu estou levando essa criança, eu tenho aqui meus documentos. Então, e não precisa de ser uma pessoa legal para pegar essa guarda, não, né, doutora Pissarro? Não, qualquer pessoa que você quer, não importa. Então, é muito fácil. Na Veja TV ou nas minhas páginas, você pode download, está escrito aí, o kit para procuração das crianças, download, não custa nada, só tem que pagar para um notário público para pôr o carimbo. Ok, olha, uma dica muito importante, uma dica muito especial aqui que o Dr. Moisés Epsan está dando para você que é pai e que está preocupado de caso, na pior das hipóteses, se acontecer algum problema com os pais, já fica pronto, já fica preparado e deixar reservado, né, doutor Moisés, com uma pessoa para cuidar da criança caso os pais tenham que sair do país. Mas eu te falo uma outra coisa, falando de Donald Trump. Ele falou muitas vezes já que ele não quer criar um problema com as crianças que têm DACA. Então, todo mundo que tem esse programa de DACA vai continuar. Mas também é muito interessante que ele falou que ele ia cortar todos os ordens executivos de Obama, e uma das ordens que eu estou usando todos os dias é essa lei 601A, para pessoas que entraram ilegal, casaram com americano ou residente legal, ou entrou ilegal e tem mãe ou pai que é
cidadão americano residente legal. Esses casos, nós estamos fazendo um processo, normalmente demora 14 meses, a pessoa tem que voltar para o seu país próprio, mas só fica lá 3 semanas, porque o perdão muito vai ser rápido. aprovado dentro dos Estados Unidos. E o Trump não cortou isso, então isso tudo parece para mim que ele tem outro plano para os imigrantes. Eu não creio que ele vai querer deportar as famílias. Esse que eu creio. No fim, ele vai fazer uma coisa para Uma todo pessoa chegou para mim, doutor Moisés, e veio me argumentar se essa proposta que o Donald Trump está fazendo, se podia ser um trap, uma pegadinha para... Essa que eles falaram não é lógico, porque o Donald Trump não precisa de um trap, ele é o presidente, ele quer deportar as pessoas, ele Se ele quer deportar, ele manda eles simplesmente procurar vai- para as pessoas. aham. Não precisa ser como se fala, trampa? Eu esqueci o nome em português do trap. É uma armadilha. Sim, não tem que ser uma brincadeira. armadilha. Aham. Mas se ele quer fazer isso, ele faz, ele não precisa ter um pretense. Ok. Uhum. Parece que nós temos mais uma participação por telefone. Alô? Oi, Oi, boa Alô? noite. Boa noite, senhor. boa noite. Boa noite, doutor. Sim. Eu tenho uma pergunta, é o seguinte, a minha esposa, eles estão julgando o 6-1 waiver dela, ok? Sim. Então eu mandei um inquiry e eles mandaram uma carta que eles responderiam em 60 dias. E essa semana eu recebi uma carta falando do intent to revoke da I-130. Porque eles falaram que a minha esposa não estava divorciada lá no Brasil, que a gente casou aqui, né? Mas o documento está com eles, e a verbação do divórcio tem lá embaixo, no bottom, tem aquela ela fez a separação e depois fez o divórcio, como é no Brasil, né? Como era antigamente. Bom, no Brasil também você tem que conseguir o documento separado do divórcio. É o melhor jeito. Tem que ser separado? Sim. Porque no documento está assim, a verbação de divórcio. Então, ela separou, depois no final lá fez um amendment, fez uma verbação Sim, mas esclarecendo que foi feito o divórcio em tal data e que ela voltou a ter o nome de solteira. Sim, mas muitas Entendeu? vezes a imigração não aceita isso, então precisa conseguir de um advogado no Brasil o documento completo do divórcio, separado do certificado de nascimento, de outros documentos. Mas isso não é Mas uma... como é que Você tem que... como é o nome desse documento? Tem que ir no cartório? eu creio que sim, yeah. Mas você tem um advogado no Brasil que pode ajudar você com isso? Não tenho. Eu tenho um advogado aqui, entendeu? Até amanhã eu vou conversar com ele, entendeu? O meu advogado. Yeah. Eu estou perguntando para você que você tem mais experiência e Well, eu porque penso que esse ele documento, vai esse fazer... documento está na mão deles e eles falaram que ela não estaria divorciada, mas ela já Sim. está divorciada no Brasil. Ok, mas eu tinha que dar uma olhada no documento, mas muitos desses documentos precisa ter o documento de divórcio separado para provar que está divorciado completamente. Ok? Então eles não aceitam que muitas porque vezes nesse não. documento está todo o histórico dela, desde da separação Eles fazem até... também, no certificado de nascimento, eles põem essas coisas. E a vida inteira de uma pessoa está no certificado de nascimento. Mas aqui eles não aceitam. mas E também, eles querem ver, se foi divorciado, que mínimo uma das duas pessoas apresentou na corte. Porque aqui nos Estados Unidos não é válido se só 2 advogados vão para a corte. Então tem que ler o documento de divórcio para ver se foi feito do jeito que é válido aqui nos Estados Unidos. Mas eu creio que o seu advogado vai ajudar você com esse problema. Não preocupa. Ok, doutor. Ok? Boa noite. Ok, obrigado. Obrigada por participar. Doutora Absalom, deixa eu dar uma lida aqui, que já tem um monte de mensagem. Vamos ver, responder alguma das mensagens aqui. A pergunta do Moraes Silva. Boa noite. Gostaria de saber como funciona o visto O para artistas. Como posso aplicar? Well, o visto O é para artista
outstanding, do mais alto nível. Tem o mais alto nível e também tem P1 para o grupo que acompanha o artista. Mas, claro, precisa primeiro uma oferta de trabalho e tem que ter o contrato para fazer esse trabalho aqui e precisa mostrar provas que a pessoa é famosa no seu próprio país ou na outra parte do mundo. E depois também tem que ir para o Union dos artistas aqui nos Estados Unidos para eles assinar um documento que falar que sim, essa pessoa é famosa. E com tudo isso você pode conseguir o visto O, mas normalmente quando tem uma oferta de trabalho e a oferta para fazer um show. Então eu faço muito desses para a televisão, diferentes televisões, para trazer pessoas de Portugal ou do Brasil. Você tem que preparar isso antes, 3 ou 4 meses antes. Não é bom para fazer no último minuto. Claro, você pode pagar $1.000 extra para eles acelerar o processo mais rápido, mas você tem que dar 3 ou 4 meses para evitar problemas desses casos. Ok. Nós vamos agora a um voicemail que foi enviado para o programa durante a semana. Não? Então vamos a uma pergunta, até soltar lá o voicemail. Vamos a mais uma pergunta aqui. Agora a pergunta da Stephanie Pereira. Boa noite, gostaria de saber se a reforma migratória acontecer, quem serão os beneficiados? Existe um tempo mínimo para estar morando nos Estados Unidos? Well, como eu falei antes, Cristina, sempre tem um tempo mínimo. E nas últimas reformas era 5 anos. E a proposta que foi feita no ano 2012, daquele gangue de 8, não sei se vocês lembram isso, tinha 4 republicanos e 4 democratas e no Senado que aprovou uma reforma, também era 5 anos. Então, eles vão querer ver prova que você está aqui 5 anos ou mais. E isso que eu estava falando antes, que é problemático para muitas pessoas, porque se você recebe cash e não tem nada no seu nome, não abre conta no banco, só usa o efetivo, o cash, vai ser difícil. Então, por essa razão, eu recomendo que todo mundo faça os impostos. Primeiro passo agora, né, doutora Epson? Por favor, quem não tem nada, procurar... começa a fazer os impostos. Se não tem um seguro social, não é problema. O contador vai conseguir chama Tax ID Number, e você faz. E não importa a quantidade que a pessoa declara, é só que tem que ser feito uma vez por ano. Ok. Bom, vamos lá chamar de novo o voicemail que foi deixado durante a semana. Esse voicemail sumiu? Voicemail? Acho que não. Então, vamos a mais uma pergunta aqui. Da Ângela Pessoa. Doutor, por favor, me responda uma coisa. Que chance as house cleaning têm de legalização? Eu acho que talvez se um patrão quiser aplicar... Sim. Se isso era um outro ano, outro tempo, sim, você podia fazer o processo. Demora esses dias 2 anos, ou mais ou menos. É uma doméstica numa casa e, claro, pode ser feito. Mas o problema é, se a pessoa está ilegal no país, o que acontece é, o processo demora 2 anos, 2 anos e meio, você recebe a aprovação de tudo, mas por razão que você está ilegal aqui, você tem que voltar para o seu país próprio para receber o green card. E o que acontece quando você sai do país depois que está ilegal mais de 1 ano? Você perde o direito de voltar por 10 anos. E como nós sempre estamos falando aqui, não tem dispensas para isso. Só dispensas nós temos se casado com um americano ou residente legal, ou sua mãe ou pai é legal. Mas só por facto que está
tem uma aprovação de um contrato de trabalho, isso não é suficiente. Então, a resposta é sim, você pode fazer isso, mas não sei se vale a pena. Certamente. Yeah. Bom, antes de continuar as perguntas aqui, eu quero agradecer a participação de todos aqui que estão acompanhando a gente no Facebook, todo mundo dando olá, boa noite, um grande abraço para todos vocês e o nosso muito obrigada também, porque o motivo desse programa nada mais é do que ajudar vocês com todas as dúvidas. Então, muito obrigada pela participação de todos. E vamos aqui agora a Maria Pereira. A Driver License de Connecticut não vale como Federal ID? Well, até hoje você pode viajar com o Driver's License de Connecticut, mas eu escutei que eles vão querer parar isso. Mas hoje você pode usar a licença que é válida de um estado para identificação, porque a lei, a Constituição americana fala que uma ordem de juiz ou uma lei de um estado é válido no outro estado. Então, se você faz o divórcio em um estado, é válido em todos os outros estados. Isso é diferente de uma pessoa faz o divórcio no Brasil e vem aqui, não é automático válido. Mas eles aprovam todos de qualquer jeito. Mas então, a licença é válida para viajar. Ok. Parece que nós temos mais uma participação agora por telefone. Alô? Alô? Tem alguém na linha? Sí, sí, buenas noches. Sim, buena. Buena, senhora. Le saluda a Mariuxi desde Harrison. Como vai, dona Maria? Tengo una pregunta para el doctor. Sim? Sí, por favor. Mire, yo vine hace 2 años con mi hija con una visa. Mi esposo es residente permanente. Él está por hacerse ciudadano en este año. Mi pregunta es, ¿qué nos aconseja el doctor? ¿Tendríamos que esperar que él se haga ciudadano para que nos pida a mi hija y a mí? ¿O él podría empezar los trámites ahora siendo residente? Si usted está me diciendo que él va a recibir la ciudadanía ese año, y vamos a hablar en 6 meses, algo así, Sí, en mediados de año. vale a pena esperar. Porque si empieza el otro proceso, no hay una ventaja. ¿Entiende? No va a salir mejor o más rápido para usted. Porque si él no es ciudadano americano, usted va a tener que salir del país para recibir su tarjeta verde. Y cuando se sale fuera del país, por razón que usted ya está ilegal para un tiempo aquí, la ley dice que tú no puedes regresar sin un perdón. Claro, usted tiene derecho a un perdón porque su esposo es residente legal, mas ¿qué va a pasar? Usted va a gastar mucho dinero por nada. Mejor esperar los 6 meses, dejar él tornar ciudadano americano y ahí él hace el proceso para usted y su hija y demora solamente 6 meses. ¿Ok, señora? Ok, muchas gracias. De nada. Graças por chamar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Agora nós estamos em um programa internacional. É verdade. Pena que ela não estava participando ontem do programa que foi em espanhol. Sim, a senhora, temos um programa em espanhol também. Cada outra semana, foi ayer, e em 2 semanas vamos regressar e ser um programa em espanhol. Isso. Então vamos aqui a mais uma pergunta agora da Neuli Lacase. Boa noite, sou brasileira, mas cidadã americana, já há uns 25 anos, e tenho uma irmã que tem o visto B1 e B2. Ela sempre vem aos Estados Unidos a passeio, mas agora ela gostaria de vir fazer investimentos aqui. Qual o melhor caminho para ela fazer este investimento e também conseguir o Green Card? Muito obrigada pela orientação que me possa passar e também pela grande ajuda que tens dado a muitos imigrantes. Agora, claro, você sabe, se você aplica para sua irmã diretamente, o processo é de 13 anos. Agora, se ela é solteira, você pode aplicar para a mãe ou pai, e sua mãe ou pai pode aplicar para ela, vai diminuir o tempo para 5 ou 6 anos. Mas
sobre investimento. Normalmente um brasileiro tem que fazer investimento num programa especial, se chama SB5. Esse é um programa que as pessoas fazem investimento de $500.000 ou $1 milhão, depende do lugar, e tem que ter 10 americanos trabalhando. Então, esse é um pouco complicado, precisa muito dinheiro para fazer isso. Mas o outro dia anunciaram uma nova lei que vai começar em vigor em 4 ou 5 meses, e nesse programa que eles vão abrir, o investimento tem que ser $250.000, mas tem que ser uma coisa, um tipo de trabalho, um tipo de negócio que ajuda os Estados Unidos. Então, pode ser que isso é bom para ela vai ter que guardar um pouco mais. Vamos falar sobre esse assunto quando eu tenho o regulamento final sobre isso. Ok. Ok? Nós temos uma participação por telefone agora. Alô? Oi, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite, senhor. Eu tenho uma pergunta para o senhor Moisés. Sim, pois não? Sim? Ok, eu já tenho green card, mas infelizmente eu fui preso uma vez e eu já tenho uma vez de turpitude contra mim. Eu estava viajando sem problema e agora com as regras novas, eu não sei se essa regras novas faz uma coisa para mim ou tudo normal. Eu viajei esta janeiro que foi quase 6 semanas atrás. Eu viajei e voltei. Agora eu tenho medo para viajar, eu não sei. Ok, mas esse crime que você está falando, você foi condenado por mais de 1 ano? Não. Não, eu estava com community service por 1 semana e isso tudo. Então, isso foi one crime of moral turpitude, bad moral turpitude. Yes. Foi um misdemeanor? Foi misdemeanor, sim. E você agora tem família aqui, está casado? Eu sou divorciado, eu tenho um filho que nasceu aqui em New Jersey. E quantos anos você tem o green card agora? Desde quando? Desde quando? O meu filho? Não, green card. Desde 1997. 97. Ok, 97. E quando foi que você foi condenado com esse problema? 2014. Ok. Well, o problema é que, claro, se eles querem começar um problema, eles podem, mas existe perdões para isso. O 212H é um perdão. Isso que eu entendo, sim. Tem um perdão. Eu não estou seguro o que vai acontecer quando você vai viajar, porque é uma coisa nova, ainda ninguém tem problemas até hoje, mas se não tem um caso sério, era só um misdemeanor. Então, para mim, agora, para mim, se não é... Foi uma coisa de sexo ou não? Não. Não. Ok. Não, então, nada violento ou nada disso, não drogas, nada disso. Então, a probabilidade de nada vai acontecer. E se tem qualquer problema, você vai poder pedir um perdão por fato que tem uma criança aqui. Ok, senhor? Ok, só mais uma coisa. Eu estou esperando por 5 anos para desde 2014 para aplicar por cidadania. Sim. Você me avisa continuar a esperar 5 anos? Sim, você tem que esperar 5 anos de 2014 até 2019. Aí Sim. você pode aplicar. Agora, eles olham os últimos 5 anos, mas eles têm direito de olhar muitos anos mais se eles querem.
E Sim. agora, eu não sei justo o crime, mas se é um crime muito feio, eles, claro, podem negar a cidadania. Mas a probabilidade, quando é um misdemeanor, caso pequeno, não tem nada de drogas ou sexo contra uma criança, uma coisa assim, eu penso que você vai receber a cidadania. É boa ideia para esperar e aplicar para a cidadania americana. Então, bom. Okay? Muito obrigado, senhor. De nada, Muito senhor. obrigado, senhor, por serviço. Muito. Boa sorte. Obrigado. Tchau. Nada. Tchau. Bom, vamos aqui a mais uma pergunta em espanhol também. Olha, o programa em português já está atingindo os hispanos. Então, como eu Dr. falei com Moisés. você, a próxima vez você não precisa chegar, eu vou chamar Jackie. Não, o português é meu. Vou confirmar meu pé que ninguém me tira. Ó, vamos aqui à pergunta do Marco Amigos, eu não sei como pronunciar o nome dele. Boa noite, doutor. Eu sou residente legal e minha esposa e minha hija vieram a Estados Unidos há 2 anos e se quedaram. Ilegal. Não, ele é legal. Oh, legal. Legal, Okay. ele é residente legal. Por 2 anos. Sim, residente legal. Não, ele é residente legal e a filha e a esposa chegaram há 2 anos e estão aqui. Ok. Puedo hacer la petición para elas agora ou quando seja cidadão? Well, primeira coisa, eu não sei todos os fatos, porque normalmente, quando você recebeu o seu green card, você podia incluir sua família. Então, eu não sei o que aconteceu aqui, mas se não é um caso que você não pode fazer isso, então agora você já está aqui, a sua esposa e a criança estão ilegal no país. Então, se você vai fazer o processo... wait, I should speak in Spanish, right? Desculpa. Ok. Sua esposa está aqui ilegal para 2 anos. Então, o problema é se você vai aplicar para ela agora, ela vai ter que regressar ao seu país para receber a tarjeta verde e aí vai necessitar um perdão para voltar para os Estados Unidos. Esse custa uma quantidade de dinheiro e seria melhor para evitar. Para mim, não creio em uma razão para você correr a fazer isso. Eu esperava até que tu tenha sua cidadania americana e aí você aplica para sua esposa. La hija, você não vai necessitar aplicar. ¿Sabe por quê? Se o padre é cidadão americano e a niña tem menos de 18 anos e tem a tarjeta verde, ela é cidadã americana automático. E você somente tem que ir ao correio e pedir para aplicar por um passaporte americano para a hija. Ok? Ok, muito Buenas boa tardes. sorte para você. Nós temos agora mais uma participação por telefone. Alô, boa noite. Alô? Alô? Oi. Sim, senhora. Oi. Pode fazer Alô? sua pergunta. Por Pode favor. fazer sua pergunta. Tá, a minha pergunta eu tenho um amigo que a irmã dele aplicou para ele e falta 4 anos para ele poder ser chamado, né, para obter o green card. Ele tem que ir embora, ele pode esperar aqui no país ou ele tem que voltar para o país de origem dele? Ok, senhora. Então, se eu estou claro aqui, a irmã aplicou para ele e ele está aqui ilegal no país, não? Correto? Não, ele tá aqui com visto. Visto- Ele não está ilegal, não. Que tipo de visto ele está aqui? Mas, visto de turista, né? De turista. Então, E ele tem um prazo para ficar aqui. quanto tempo é o prazo? O prazo dele parece que vence agora dia 20 desse mês. Ok. Então, ele está aqui quase 6 meses, isso aqui é? Sim, isso, quase 6 meses. Ok, então Ele é bom. pode aguardar ser Não. chamado aqui no país? Não, ou ele não. tem que voltar para o país de origem Ele dele? não pode fazer isso, porque se ele fica ilegal mais de 1 ano aqui, e quando ele chama ele para ir na entrevista no Brasil, ele perde o direito de voltar para os Estados Unidos por 10 anos,
e precisa um perdão, uma dispensa. Mas não existe uma dispensa dentro da irmã e o irmão. Então, se ele queria ficar um pouco mais aqui, ele pode aplicar para prolongar o visto de turista até 1 ano. Mas esse é o máximo. Ah, ele pode prolongar. Sim, senhora. Ah, ok. Então Ok? tá, muito obrigado. Uma Nada. boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Tá Nós vendo? vamos agora um pequeno intervalo. Nós vamos fazer agora uma pequena pausa, um pequeno intervalo e voltamos em seguir. Eu sou Simone Salgado, empresária e Master Coach, formada pela Federação Brasileira de Coach e certificada pela Florida Christian University. E convido você a participar do treinamento de inteligência emocional. 2 dias de imersão que irão te empoderar profissionalmente, financeiramente e pessoalmente. Permita-se. Quem vai mudar precisa de quem cuide bem do que se tem. Nesse momento tão importante, a Portugália é seus. Cuida bem do que é seu. A Portugália é mais que confiança. A Portugália é certeza. Sua mudança vai chegar bem, vai mudar pro Brasil. Vai de Portugália é seu. Portugália é mais que confiança. Portugália é certeza. Vai mudar pro Brasil. Vai de Portugália Sales. E estamos de volta, lembrando que você pode participar pelo telefone 862-235-4114, que o Dr. Moisés vai responder a sua pergunta aqui ao vivo, ou você pode mandar o texto para o Facebook do VejaTV.com. E a gente já tem uma participação por telefone. Alô? Alô? Oi, boa noite. Boa noite, senhor. Boa noite. Pode Aqui fazer. quem está falando é Josias. Eu estou falando de Hartford, Connecticut. E eu tenho uma pergunta, e um pouco confuso a minha pergunta, mas eu não sei se vocês vão entender. Mas eu estou aqui já há 24 anos e eu vim pelo México em 92. E nunca dei entrada para a documentação. Eu tenho um filho de 21 anos, que completou 21 anos agora, um ano passado. E na minha entrada pelo México, eu fui detido pela imigração. Então, eu gostaria de saber se existe alguma chance para que eu possa adquirir o meu documento aqui. Olha, senhor, o seu caso é um pouco complicado. Eu vou explicar. O facto que você entrou ilegal e está aqui 24 anos é muito bom, e que você tem uma criança que é 21 anos de idade,
é bom, seu filho pode aplicar para você, mas no fim não ajuda muito, porque entrando ilegal nesse país, você não tem o direito de receber o green card aqui. Você tem que voltar para o Brasil, e quando você sai desse país, a lei fala que você não tem direito para voltar para os Estados Unidos por 10 anos. E normalmente existem muitos perdões e dispensas, mas não existe uma dispensa para um pai de um cidadão americano. Esse é o primeiro problema. Segundo, a lei de 10 anos, que normalmente podia ajudar você, não é bom se a criança é adulto, não é criança mais, é um homem. Então, isso é o segundo problema. Terceiro problema é, você não sabe se você tem uma deportação. Então, isso você tem que verificar para o seu futuro, porque um dia você vai poder resolver seu caso, mas você não sabe o que aconteceu. Interessante é que esse caso, essa deportação, se tinha uma deportação, aconteceu em 92. Naquela época, a lei era muito diferente e é muito mais fácil para abrir um caso daquela época. Agora, eu não estou falando para abrir o caso hoje, porque nem se você abre o caso hoje, você não tem nada que você pode fazer, porque você não tem uma esposa americana e a criança é um adulto, como você falou. Mas eu fazia uma investigação para verificar que nós podemos abrir o caso quando é tempo para abrir o caso. Se Donald Trump aprova uma reforma, você não vai poder entrar se você tinha uma deportação e não saiu. Entende? Exatamente. Então, a primeira coisa que você tem que fazer agora é fazer uma pesquisa. Você tem o número do seu processo? Sim, tenho. Ok. Então, você tem que, deixa-me ver, 1-800-898-7180. Você tem uma caneta e um lápis? Sim, posso marcar, sim. Ok. 1-800-898-7180. Ok? 7180. Você vai nesse número e eles vão perguntar por seu A-number, o número daquele processo. É 9 números. Ok. O seu, a probabilidade só tem 8 números, porque é um número velho. Você tem que adicionar um 0 em frente do número, para ser 9 números completo. Você bate isso aí e depois eles vão falar, aperta o número 1 para ver o próximo data da corte, você não vai ter próximo. Então você vai bater número 3 e aí eles vão falar o que aconteceu. Então primeiro eles vão pegar, bate o número do seu processo. Aí se eles encontram o número, eles vão falar, seu nome é José Martins, qualquer nome que é, e se é você, você aperta o número 1, e aí você aperta depois o número 3, e vai falar o que aconteceu no dia da corte, se foi deportado, ou se o juiz fechou, caso acontecia nessa época, é assim. E agora, se você tem sorte, ele fala, não encontramos o número, então nada aconteceu. Ok? Ok. Você sabe o que fazer, você sabe o que fazer agora, não? Senhor? Como? Você sabe o que você tem que fazer agora? Sim, agora sei. Já Boa botei sorte. o número aqui e vou chamar para lá. Ok. Muito obrigado, doutor Moisés. De nada. Boa noite para vocês. Boa noite. Vamos aqui agora a mais uma participação do Alisson Lima. Para quem não vai ficar muito tempo, qual a melhor opção? Extensão de visto de turismo ou aplicar para o asilo? O visto para quem não tem muito tempo, acredito que se não vai ficar muito tempo, não vale a pena aplicar para asilo. Asilo é um processo de 3 anos ou mais e é meio complicado, mas se você quer ficar aqui 1 ano, você pode entrar com visto de turista, você recebe 6 meses e 2 a 3 semanas antes que vence o processo, você tem que aplicar para prolongar. E você pode prolongar 6 meses. E você sempre pode ganhar esse processo. Você só precisa 3 coisas para ganhar
a prolongação. Primeiro, você tem que marcar uma reserva para voltar para o Brasil no fim dos 6 meses, um dia antes ou 2 dias antes. Segundo, você tem que mostrar que você tem o dinheiro para ficar aqui esses 6 meses. Ou você pode só falar com um amigo ou um membro da família que está aqui legal, que pode assinar um documento que chama Affidavit of Support. É formulário I-134. Você consegue esse formulário no website da imigração. Preenche isso, notariza. Esse é o segundo documento. E terceiro, você tem que escrever a razão que você está aqui para 6 meses mais. E isso não é uma coisa complicada. Se você é a pessoa religiosa, você pode falar que quer visitar as igrejas em outras partes dos Estados Unidos, ou você pode falar que tem muitos amigos que vivem em Califórnia e Oregon, eu quero visitar eles, eu tenho folgas do meu trabalho, eu quero ficar um pouquinho mais aqui nos Estados Unidos para visitar outros lugares. Então, se você tem essas 3 coisas, você pode prolongar. Então, você ganha esse ano aqui sem problema. Ok? Boa sorte. Okay. Nós temos mais uma participação por telefone. Alô? Sim, boa noite. Boa noite, senhora. Olá, boa noite. Olha, tenho uma pergunta a fazer. É constado que aqui em Nova York, no County of Sussex e Nassau, que andam a ser pessoas ilegais a serem deportados. Queria saber se isso era verdade ou não. Ok. Eu só posso falar isso para a senhora. 2 semanas atrás, o ICE deportou mais de 600 pessoas nos Estados Unidos. Dessas 60 pessoas, 40 foi do estado de New York. Todos do Staten Island. E das 40 pessoas, 38 foram criminal, fugiados das leis, ou pessoas que já foram deportadas e voltaram para os Estados Unidos. Então, a imigração está procurando para pessoas que é criminal. Eles não estão deportando de qualquer pessoa. Você não tem que preocupar disso. Essa é só uma boate da comunidade. E não é verdade, senhora. Pronto. Agora, então, a minha pergunta é esta. Eu sou cidadã americana. Tenho um membro da família que está aqui ilegalmente. Que tem uma filha, um filho, que vai fazer 20 anos este ano. E para o ano fez 21. Apenas tem o green card. Não está cidadã americana. Ok. A minha pergunta é, o membro da minha família que está aqui ilegalmente pode estar aqui sem medo de ser deportado se não tem nenhum crime feito aqui nos Estados Unidos? E pode então a filha ou eu meter os papéis por ela até antes dela fazer os 21 anos? Ou quanto tempo antes dela fazer os 21 anos pode ela meter os papéis por ela? A filha é cidadã americana? Ainda não. Ok. Isso que acontece. Ele não vai ser deportado. Essa é uma coisa que, por idade 99%, nada vai acontecer. Você aplicando para ele não ajuda muito, porque o processo demora 13 anos e ele tem que sair do país para receber o green card. Mas a filha dele, quando ela torna 21 anos de idade e ela é cidadã americana, por fato que o pai entrou de Portugal, eu creio que ele entrou com esta, não? Com esta, o programa? Sim. Sim. Então, ele tem o direito de receber o green card aqui dentro dos Estados Unidos, através da filha dele. Isso é diferente de um brasileiro que entra com visto que entra sem visto. Mas se um brasileiro entra com visto de turista e fica ilegal 20 anos aqui e a filha é cidadã americana, ele pode receber o green card em 6 meses. Mesma coisa acontece com uma pessoa de Portugal que entra com que é um programa muito restrito, tem que só estar aqui 90 dias, não pode trabalhar, não pode mudar o visto, mas que pode ser feito, e é a única coisa, se ele casa com uma americana, ou ele é filho de uma americana, ou o pai de uma americana que é mais de 20 anos de idade, ele pode receber o green card aqui. Ok?
Ok. Então, nesse caso, por exemplo, a minha sobrinha, neste caso, pode-se pôr cidadã americana. Sim. Ao fazer aos 21 anos. E aplica para o pai e só vai demorar 6 meses. E depois aí pode aplicar pelo pai ou pela mãe e pode durar 6 meses. Sim, senhora. Ok. E então, por exemplo, nesse caso, o pai ou a mãe que está aqui ilegalmente e não está a cometer crimes nenhuns, não pode estar preocupado ou preocupada de ser deportado deste país. Eu não preocupava disso, que isso vai acontecer. Só Deus sabe se uma coisa assim acontece, mas a probabilidade é muito pequena que uma coisa vai acontecer. Tá bom, então. Okay, muito obrigada. Obrigada pela Obrigada e boa noite. Boa noite. Agora estamos no Portugal. Espanhol, tá vendo? Que bom. Português de Portugal. Portugueses, brasileiros e espanhóis. Todo mundo participando aqui conosco. Muito obrigada. Isso é muito bacana. Vamos aqui agora a uma pergunta interessante aqui da Thaís Martins. Essa procuração que o senhor falou de passar dos filhos para uma outra pessoa, ela está perguntando, pode ser usada em outros estados, tipo Carolina do Norte? Sim, é a mesma coisa em todos os estados. É lei americana. Então, não foi escrito para um estado específico. Então, você pode assinar isso, notarizar, e pode ser usado em qualquer estado. Ok, senhora? Ok. Nós temos mais uma participação por telefone. Alô? Alô? Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite, senhora. Então, minha pergunta é para o Dr. Moisés. Boa noite, Dr. Moisés. Eu tive aqui em 2002. Veio eu e minha filha, né? Só que a gente era naquele jeito que tinha o cai-cai, né? Que você passava, aí você tinha que comparecer na corte. Mas então eu não compareci, entendeu? Eu fiquei 3 anos, porque eu até pensei que não iria morar aqui, que eu ia embora, e fiquei apenas 3 anos. Voltei para o Brasil e só fiquei 6 meses lá, porque eu não consegui ficar, e voltei novamente pelo México, mas aí a imigração não me pegou, né? Então eu estou aqui desde 2002, no caso. E meu marido, eu não me casei ainda, mas ele é cidadão americano. Aí eu fico nessa dúvida, eu aceito perdão ou não? Acho que não. Well, se uma pessoa foi deportada... Não, eu não fui deportada. Eu simplesmente entrei, só que a imigração me pegou, me deu aquela carta que você tem que comparecer na imigração. Eu não compareci, fui embora. Quando você não aparece na corte, você é deportado in absentia, sem seu corpo, automático. Ok, senhora? Então, existe uma deportação contra você. Então, esse é o primeiro problema. Porque uma pessoa que não apresenta na corte, quando tem que apresentar, perde o direito de pedir um perdão até que está fora do país para 5 anos. Esse é o primeiro problema. Segundo, se a pessoa tem uma deportação e saiu do país e depois voltou sem permissão, agora o castigo é 20 anos. E você tem que esperar 10 anos antes que você pode aplicar para um perdão. Então, você tem que ficar fora do país 10 anos antes que você pode aplicar para o perdão. Eu recomendo que você senta com um advogado e fala com um advogado para ele poder explicar isso melhor para a senhora, porque isso não é uma pergunta para o programa na televisão. Ok? Entendi. Tá bem, obrigado, viu? De nada, senhora. Boa noite. Boa noite. A gente tem que explicar que algumas perguntas é difícil de responder também, difícil, né, porque tem coisa que tem que ser falado detalhe, em segredo, que não pode falar aqui no ar. Mas para todo mundo entender uma coisa, se você falhou de apresentar na corte, isso significa que você perdeu o direito de aplicar para um perdão até que você está fora do país para 5 anos. Então, nesses casos, você tem a responsabilidade para tentar abrir aquele caso, para limpar esse problema. Bom, parece que a gente tem mais uma participação por telefone. Nosso telefone hoje está muito busy. Alô? Alô, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite, senhor. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor. Eu morei aqui nos Estados Unidos por 20 anos.
E voltei para o Brasil e estou de regresso há 2 anos. Eu entrei com visto. Era para mim ficar exatamente aqui uns 2, 3 meses. Mas nesse 2, 3 meses, eu tive um problema no Brasil muito grave no Brasil, que mataram meu irmão. Nossa. E mataram meu irmão lá e eu era envolvido em política junto com meu irmão. E o pessoal ameaçaram minha família inteira. E minha família não quer que eu volte pro Brasil, porque na verdade eu sou um arquivo vivo. Entendeu? Que eu chegar no Brasil hoje, eu serei... Na verdade, eu chegar no Brasil, eu não consigo, acho que sobreviver uns 24 horas. Agora, quanto tempo você está aqui? Você falou 2 anos? 2 anos. Eu vou fazer 2 anos. Ok. E quando foi que eles mataram seu irmão? Vai fazer 1 ano agora. Ok. Normalmente, quando você vai aplicar para asilo político, eu creio que isso que você está falando, asilo político, você tem que aplicar durante o primeiro ano da entrada. Mas você pode aplicar mais tarde, se uma coisa mudou, como isso aconteceu com seu irmão. Porque Agora, tem no jornal, tem em todas, né? Ok, você pode aplicar para asilo político, porque você tem medo de voltar por essa razão, mas você tem que saber que não é uma garantia que você vai ganhar o caso. É isso mesmo. Sim, você dá entrada num processo. Em que estado você vive? Eu tenho um filho aqui, americano, de 21 anos. Não sei que ele pode dar entrada para mim. Wait a second. Você entrou essa última vez com visto, você falou? A primeira vez eu entrei pelo México, fiquei 20 anos. Esquece aqui. aquela agora. Mas essa última vez você entrou com visto? Entrei com visto. Ok. Com visto. O filho pode aplicar para você, mas o problema que você vai ter, se eles sabem que você estava aqui ilegal todo esse tempo, aí eles vão falar que você precisa de um perdão, mas como eu estava falando antes, não existe um perdão para mãe e pai de cidadãos americanos. Se você casa aqui, claro, o caso é muito melhor. Mas seu filho, que é um caso muito bom, você pode ter problema, porque você falou que você saiu do país 3 ou 4 anos atrás, não? Eu saí do país faz na verdade, eu saí em 2006 daqui. Ok. Eu cheguei em 91 e saí em 2006. Well, e você ficou fora... De 2006 a 2016, final de 2015. Well, você não ficou fora 10 anos como você tinha que ficar fora. Isso mesmo. Mas é uma coisa que você pode conversar, porque o governo vai ter que provar isso. Vamos falar por um minuto que você ficou fora os 10 anos. Aí você entrou e seu filho pode aplicar para você. É um pouco complicado, mas uma coisa que tem que... onde você vive? Em que estado? New Jersey. Então você podia passar um dia no escritório para falar mais sobre esse assunto, porque é um pouco complicado. Ok, muito obrigado, doutor. Boa sorte. Muito obrigado, hein? Nada. E a gente tem que falar aqui também, doutor Moisés, muitas pessoas de outros estados ficam sem saber se pode pegar a sua ajuda ou não. Então a gente tem que deixar bem claro que o senhor tem a licença para trabalhar em qualquer estado. Um advogado de imigração tem licença para todos os estados, isso não é problema. A única coisa que um advogado não pode fazer no outro estado é abrir um escritório sem um sócio. Mas se eu tenho um caso em Califórnia e a cliente tem dinheiro para pagar, é raro. Eu posso viajar para Califórnia e fazer o processo lá. Mas o que acontece? Muitos processos, como esse processo I-601A, que estava explicando, pessoas que entrou ligar a casa com a americana, esse processo não tem uma entrevista dentro dos Estados Unidos. Tudo é feito dentro do nosso escritório, a imigração e o consulado americano no Brasil. Então, não importa se meu cliente está em Califórnia ou Connecticut, é a mesma coisa. Esses dias nós fazemos tudo através do internet. Então, não importa o escritório. E lembrando também
que se você é de um outro estado e fica difícil vir aqui em New Jersey, o Dr. Moisés também pode fazer uma consulta por telefone, né, Dr. Moisés? Ou via Skype. Eu faço telefone ou videoconference. Muitas pessoas preferem videoconference porque eles querem ver a cara. Verdade. E fazemos desse jeito. E se tem um caso que nós podemos ganhar, porque eu não aceito casos que é óbvio que vamos perder, aí eu posso começar o caso e nós mandamos os documentos para as pessoas que eles têm que preencher. O jeito que fazemos esses dias, tudo é através do internet. Então, se uma pessoa entra aqui e quer fazer um processo, esse 601, nós só mandamos 2 e-mails para eles. Um e-mail tem um link para o meu banco de dados e outro tem a senha para o banco de dados. Eles preenchem tudo no internet. É muito fácil. Ok. Nós temos mais uma participação por telefone. Alô? Sim, senhor. Alô? Alô? Oi. Oi. Sim, por favor. Oi, meu nome é Cristiana. Nome bonito. Sim, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Eu vim para cá. Quando eu vim, tem 12 anos que eu estou aqui, passei pela imigração, fiquei lá. Na época eu tinha 18 anos. Eles me deram uma carta que quando eu chegasse no endereço que eu tivesse, eu mandasse de volta, eles marcariam uma corte. Eu não fiz isso, joguei a carta fora. E não? Em que ano foi isso? Tem 12 anos atrás, em 2004. Okay. Eu tenho 2 filhas hoje, uma de 8 anos e uma de 5. E eu gostaria de saber se eu posso entrar em algum processo de legalização. Well, e você está casada ou é solteira? Sim, estou casada. Seu esposo está legal ou ilegal? Ilegal. Ok. A primeira coisa, quando você falhou de apresentar na corte, é um grande problema. Porque, como eu estava explicando antes, quando você faz isso, você perde direito de um perdão para 5 anos. Primeira coisa. Segundo, nem se você podia abrir o caso hoje, vamos falar que dá certo, a imigração fez um erro, nós podemos abrir o caso, se não tem nada que você pode aplicar para o fato que você tem essas crianças, porque a lei de 10 anos, você tem que estar aqui 10 anos ou mais. Mas quando você recebe o documento para ir na corte, aquele documento mesmo para a contar o tempo que você está aqui. Então, se você tem que apresentar na corte, vamos falar, 6 meses depois que você entrou aqui, você não apresentou na corte e eles deportaram você sim, você está lá, nem se você abre o caso, eles vão considerar que você está no mesmo lugar. Não é que você está na corte 10 anos depois, é como você está no mesmo dia na corte. Então você não pode acumular os 10 anos. Então você perdeu o direito da lei de 10 anos. Eu penso melhor para você é para fazer nada agora. Não nada, mas quase nada. Você tem que ver o que acontece no futuro para ver se tem uma reforma que você encaixa. No mesmo tempo, você tem que ir para um advogado e fazer uma pesquisa para ver o que aconteceu com o seu caso naquele dia, para ver se tem um erro nos papéis, se tem um jeito para abrir aquele caso. Ok, senhora? E nem se não tem um jeito, se a lei muda e você vai ter direito embaixo de uma anistia, o facto que você tem essas crianças é um facto poderoso para pedir para o juiz abrir o caso. E não, sim, uma das minhas crianças estão recebendo até tratamento que ela sofre de desordem de ansiedade, está fazendo fisioterapia e tudo. Sim. Então, o que estou falando, as crianças vão ajudar você, mas seu caso não é tão simples. Então, a única coisa que você pode fazer agora é uma pesquisa para ver o que aconteceu com o seu caso e falar com o advogado para ver se tem possibilidade de abrir o caso. Se ele fala não tem jeito e ainda tem uma outra possibilidade que o juiz vai poder abrir por facto da sua vida aqui, que você é pessoa boa, tem uma família e vocês merecem a viver nesse país, ok? Sim,
Se no caso a imigração pegar eu no caso, eu posso ser deportado ou não? Você pode ser deportado se, no primeiro caso, eles fizeram uma deportação contra você. Por isso eles não têm que fazer essa pesquisa. Mas tem um jeito para parar uma deportação assim por razão das suas crianças. Okay? Eu não preocupava se era você, ok? Mas vai para um advogado perto da sua casa e faz essa pesquisa. Ok, muito obrigada. Boa sorte, senhora. Obrigada pela participação. Doutor Moisés, nós estamos chegando ao fim de mais um programa. O senhor quer falar mais alguma coisa, deixar alguma mensagem sobre isso tudo que está acontecendo? Eu quero falar para todo mundo que não preocupa agora, é muito cedo para preocupar. Eu estou seguro que vamos ter uma reforma no futuro e não vai ser muitos anos no futuro. Claro, antes do fim de 4 anos desse termo do presidente. Então, você pode continuar a viver sua vida normal, não preocupa. Mas se você não fez seus impostos de renda, começa a fazer isso. Não importa a quantidade que você declara, só tem que registrar isso, por causa que um dia no futuro, se tem uma reforma, esses são um dos melhores documentos para provar que você está vivendo nos Estados Unidos. Ok? Boa sorte e vamos falar na próxima vez sobre as mudanças que aconteceram. Continuar falando, certamente. Toda quarta-feira a gente está aqui e a gente está acompanhando tudo que está acontecendo de pertinho, tudo que o presidente está trazendo. Agora foi um pouquinho de esperança que ele deu, vamos torcer para que o que ele vai fazer da reforma imigratória seja mesmo uma reforma abrangente, que dê uma permissão de trabalho e que depois vai encaminhar todo mundo a um green card e no futuro uma cidadania, que aí fica todo mundo trabalhando feliz, né, doutora Epsan? E a pessoa não pode ficar nervoso. Isso não é uma vida. Não é bom ficar nervoso. Eu tenho uma mulher hoje, ela estava tão nervosa, eu estava olhando como ela pode viver assim. Não tem razão. Porque ela não sabe o futuro. Deus sabe o futuro, mas nós não sabemos. Então nós temos que continuar nossa vida, trabalhando, tomando conta da família e ter uma vida normal. E vamos ver o que vai acontecer no futuro. E nós estamos aqui para te ajudar, ajudar com os caminhos e as estratégias das leis. E vamos falar sobre todos os assuntos de imigração. E você vai saber mais de todo mundo na comunidade. Você vai ver isso. Certamente. E se nós não respondemos a sua pergunta hoje, não se preocupe que na próxima quarta-feira a gente está de volta para responder, para participar, para informar sobre todas as suas dúvidas, sobre tudo o que está acontecendo aqui. Doutor Moisés, muito obrigada. Obrigado para você e até a próxima semana. A próxima semana estaremos de volta. Um grande abraço. Eu sou Simone Salgado, empresária e Master Coach, formada pela Federação Brasileira de Coach e certificada pela Florida Christian University. E convido você a participar do treinamento de inteligência emocional. 2 dias de imersão que irão te empoderar profissionalmente, financeiramente e pessoalmente. Permita-se!
Quem vai mudar precisa de quem cuide bem do que se tem. Nesse momento tão importante, a Portugália é seus. Cuida bem do que é seu. A Portugália é mais que confiança. A Portugália é certeza. Sua mudança vai chegar bem, vai mudar pro Brasil. Vai de Portugália é seu. Portugália é mais que confiança. Portugália é certeza. Vai mudar pro Brasil. Vai de Portugália Sales.